A doutrina espírita é um refúgio de consolação e esperança. Por exemplo, ela nos esclarece racionalmente por que sofremos, uns mais, outros menos. E a chave para as respostas se baseia em 3 pilares: a lei de progresso espiritual, a reencarnação e a justiça divina. Os sofrimentos podem ter origem tanto na encarnação atual como em alguma das anteriores. E os instrutores espirituais nos fazem entender com sólida argumentação que, ao contrário do que comumente nós pensamos, a maioria das nossas vicissitudes que a gente passa na vida, elas são decorrentes de equívocos cometidos nesta encarnação e não nas anteriores. Vamos ver tudo isso hoje em detalhes no tema livre. Completam essa edição o quadro Espiritismo Responde, com uma espécie de complemento deste mesmo assunto, explicando por que às vezes pessoas de boa índole acabam sofrendo tanto na vida, enquanto que outras, de maus pendores, acabam se dando muito bem. E temos ainda o abraço fraterno para 2 pessoas cujas atitudes merecem ser destacadas aqui como exemplos a ser seguidos. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, no tema livre de hoje, nós vamos conversar a respeito do capítulo, basicamente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados os aflitos. E para conversarmos hoje aqui, a Rose Heidmann e a Andrea Kleins, e nós vamos buscar lá na questão 803 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou: todos os homens são iguais diante de Deus? E os espíritos responderam a Kardec que sim, que o sol brilha para todos. Mas se o sol brilha para todos, então por que há tanto sofrimento? Né? Por que um sofre? Quais são as causas dos sofrimentos? Onde estão as causas dos nossos sofrimentos? Então, Rose, se o sol então brilha para todos, por que as pessoas sofrem? Quais seriam então essas causas dos sofrimentos? Bom, nós temos que pensar que se Deus nos criou a todos em condições de igualdade, sendo justo, nós fazemos o nosso processo evolutivo, como é natural, ao longo de milênios. Temos um aprendizado longo, em que, de uma forma positiva, nós adquirimos experiências pelo trabalho desenvolvido. Entretanto, muitas vezes o nosso processo, só pelo trabalho, só para as decisões voluntárias, ele demora muito. Então a dor age de fora para dentro, apressando esse nosso processo, nos levando a adquirir experiências que nós demoraríamos muito para adquirir. Deus age com certeza nas suas leis igualmente para todos. Entretanto, a maneira como nós nos posicionamos perante esse processo evolutivo, perante as oportunidades da vida, né, é diferente. Numa mesma escola, às vezes nós temos irmãos gêmeos, e um deles estuda, aproveita a lição, ele não precisa ir para a aula de reforço escolar. O outro falta, não faz tarefa, não presta atenção, ele vai precisar de aulas de reforço escolar e às vezes até nos bons tempos, né, repetir de ano, que hoje em dia acontece pouco, infelizmente, porque às vezes é necessário a criança refazer uma tarefa mal feita. Então, a vida humana é da mesma forma. Aquele que se esforça, trabalha mais rápido. E o castigo não existe. A dor, o sofrimento não é castigo. Para a criança que não gosta de matemática e vai para a aula de reforço de matemática à tarde, é castigo. Mas para o pai e para o professor são oportunidades de trabalho evolutivo mais rápido para que ela não perca o ano. O sofrimento para nós, a dor, perdão, que nos atinge de fora para dentro é assim. O sofrimento é uma reação individual nossa a esse processo de dor, né? Que pode ser maior ou menor conforme a gente entende. Dá para dizer que é de acordo com as nossas atitudes, então. Né? Com certeza. Certo. De acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade e até com a experiência, porque a criança pequena tenta andar, cai. Sim. Mas depois aprende, né? E assim somos nós, espíritos em evolução também. Andréia, poderia citar para nós algumas causas da existência atual que nos faz sofrer?
Bem, algumas causas bem importantes são relacionadas ao orgulho, à ambição desmedida, à imprevidência, né, o exagero, por exemplo, o excesso, a não cuidar do corpo físico, a pessoa sabendo que ela precisa, por exemplo, trabalhar, mas às vezes ela não tem vontade de trabalhar e ela vai para a viciação, ela usa o tempo de forma inadequada, né? As brigas, as disputas familiares, as questões ligadas ao financeiro, são tantas as causas, né? E você falou aí da imprevidência, né? Como que a imprevidência ela pode causar o sofrimento na pessoa? Bem, veja, na verdade, o excesso, né, do comportamento, o excesso comportamental, por exemplo, eu gasto demais, né? Eu exagero, eu como demais, eu extrapolo as leis naturais, né? Eu não respeito o meu próprio limite. Ou seja, a pessoa ela não observa lá a fatura, o limite do cartão de crédito, sai gastando e depois fica desesperada para pagar a conta. Não vai gerar um sofrimento? Vai gerar um sofrimento. Né? Ela não vai tentar, de alguma forma, reaver isso. Muitas vezes ela não percebe, né? Ela faz de maneira inconsequente. Ela faz sem observar que aquilo vai gerar para ela mesma, para a família, consequências. Ô Rose, e os desejos ilimitados? Como que isso pode causar o sofrimento na pessoa? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender a questão do desejo, né, limitado ou ilimitado. O ser humano foi feito para estar insatisfeito. Se ele estiver satisfeito totalmente com a sua situação atual, ele não busca melhorar e ele não progride. O progresso só chega porque nós ficamos insatisfeitos com aquilo que temos. Então é da natureza humana criada por Deus que nós, atingindo um patamar de satisfação, aspiremos ao imediatamente subsequente ou a um superior. A pirâmide de Maslow, né, não é outra coisa. Você tem a necessidade fisiológica, não passa fome, não passa frio, tem roupa, você quer imediatamente tem uma casa, quer um quadrinho na parede, né? Tem um carro. Eu me lembro do tempo que eu sonhava em ter dinheiro para o ônibus, tinha que andar 10 quilômetros a pé para o serviço, né? Depois adquiri um fusquinha, chão furado. Dali a pouco eu queria um carrinho mais novo. Hoje em dia, se não tiver câmbio automático, eu já fico pensando. Isso é bom ou isso é ruim? Querer mais e melhor sem prejudicar os outros é bom. Mas a lei do progresso, que nos torna insatisfeitos com a nossa situação atual e nos leva a aspirar a um patamar superior, ela é muito materializada. Ela só vai funcionar bem para nós quando nós deixarmos de lutar para ter e voltarmos esse ímpeto de progredir para o ser. Quando pensarmos que as coisas exteriores nunca vão nos satisfazer, porque nós nos acostumamos a elas e desejamos mais. Então, se voltarmos o foco das nossas aspirações para a realização interior, para a gratificação pessoal, para as realizações espirituais, nós teremos um caminho que, se não perpétuo, né, mas de grande estímulo e gratificação na busca da melhoria pessoal. O desejo pela coisa transitória e efêmera nos prende. A vontade direcionada, a aspiração a melhorarmos a nós mesmos, a adquirirmos qualidades que não temos, ela nos leva a patamares de satisfação que ninguém pode nos tirar. Certo. O Andréia, aí nós vamos lá na questão 926 de O Livro dos Espíritos, né, quando Kardec falou assim, tá, mas então criando novas necessidades, o ser humano ele não está criando então fonte de novas aflições para ele? Se, como a Rose falou, se ele não for para o lado mais da vivência do ser, né, e for para a vivência materialista, para conseguir as coisas, aí nesse sentido sim, porque daí nunca vai ser suficiente. Prazer, né? não acumula, né? Isso, o avanço tecnológico, por exemplo, o advento da tecnologia nos dias atuais, o celular, todas as formas, né, de comunicação que hoje são bem diferentes do que eram há 20 anos, há 10 anos. Né? Mas a gente também tem que saber utilizar essas novas tecnologias. Né? Se a gente for para esse caminho de não observar, na real, as leis de Deus, né,
cuidar dessa parte do ser, que a Rose falou tão bem, a gente acaba caindo nessas armadilhas, né, da própria tecnologia. Quantas doenças hoje são em decorrência da viciação do uso da internet, né? Quanto, por exemplo, o uso do Facebook, do Instagram, gera para pessoas uma insatisfação constante, porque ela não está lá viajando como que ele postou, porque ela não está no melhor restaurante, porque ela não está fazendo uso de alguma coisa que ela acha importante e o outro está e ela não. Aí geram as frustrações e as neuroses. Exato. E as doenças, né? Todas as doenças psicológicas que a gente pode pensar, depressão, ansiedade, se a pessoa não tomar cuidado com essa via da tecnologia, ela piora do estado depressivo, né? Tá. Agora, Rose, poderia citar para nós algumas das causas anteriores a essa existência, né, que nos fazem sofrer? Por que sofremos, né, decorrência de causas anteriores? Bom, nós temos o esclarecimento da doutrina espírita a respeito. Já vimos com a Andréia, né, que nessa encarnação a gente também causa problemas para nós mesmos. A inveja, a cobiça, a insatisfação, né, a imprevidência, etc. Mas muitas vezes nós tentamos fazer o melhor possível nessa vida dentro das nossas limitações, é claro, ninguém é perfeito. E mesmo assim parece que as fatalidades nos atingem, né? Às vezes repetitivas, no mesmo sentido. Por que isso acontece sendo Deus justo? A doutrina espírita nos ensina que quando a causa de uma aflição repetida, né, não está na existência atual, ela com certeza se encontra em atos voluntários e escolhas voluntárias nossas, feitas em existências anteriores. Quando nós desejamos o bem, mas não o bem para todos, o bem para nós mesmos apenas. E quando o bem é só para nosso proveito, é o mal. Porque nós somos egoístas, estamos centralizando recursos que deveriam ser partilhados. E essa infração à lei divina, que exige que nós sejamos generosos e aprendamos a ser altruístas, ela tem consequências. Aquilo que nós usamos mal vai ser falta para nós, vai ser privação numa vida subsequente. Não valorizamos os laços familiares, desrespeitamos o cônjuge, abandonamos o filho, vamos sentir a falta dolorosa do núcleo familiar para que nunca mais recaiamos no mesmo erro adquirindo experiência. Não é castigo, é aula de reforço escolar na matéria em que nós reprovamos. Então aí nós podemos dizer que, por exemplo, no caso da perda, vamos colocar essa palavra, de um ente querido, dolorosa, às vezes um adolescente, um filho em tenra idade, né, que parte para a pátria espiritual, e isso passa a ser um sofrimento para os pais, né? A causa estaria em existências anteriores? Depende. Não podemos afirmar taxativamente que 100% dos casos são assim. Por quê? Porque não conhecemos em profundidade 100% dos casos. O que nós sabemos com certeza? Que a morte não existe. Portanto, mesmo a perda de um ente querido não poderia ser por si só, embora a saudade que a gente sinta. Eu perdi uma filha do coração, me separei dela, não perdi há 1 ano e pouco, e sei como é duro, né? A saudade que a gente sente é dolorosa, mas a perda em si não existe, o nosso ente querido continua vivo. Entretanto, o sofrimento que nós sentimos, a nossa reação a esse processo de dor pela separação, ainda que momentânea, a gente saiba disso, ela pode ou não ser consequência de problemas anteriores. Frequentemente, aquele que passa por um processo com o qual ele está inconforme, ainda revoltado, despreparado para aquela dor, né? E o seu abalo é extremamente violento, segundo a doutrina espírita, pelo menos é o que nos diz o Evangelho, essa pessoa está sofrendo um processo expiatório. Por quê? Porque ela está sendo atingida totalmente de fora para dentro naquela dor. Então, nesses casos, é frequente que seja uma necessidade evolutiva em virtude de abusos feitos, de descaso com os filhos, ou de permitir, por negligência, que outra pessoa tivesse uma ausência de um filho, né, antes da hora prevista. Quando a pessoa já está conformada, enfrenta melhor o processo e encontra forças para se sobrepor àquele processo, segundo o Evangelho, com frequência, não são todos os casos, ela está enfrentando um processo provacional. Aquele espírito, às vezes, reencarnou
Por amor, naquele ninho ele foi acolhido. Mas ele precisava completar um período de vida que não podia ser muito longo, porque não havia necessidade. E ele volta, aparentemente para nós antes da hora, ainda em tenra idade ao plano espiritual, mas fazia parte do seu processo reencarnatório, do seu planejamento e do nosso, enfrentar aquilo sem que fosse necessariamente uma expiação, constituído antes uma provação, uma oportunidade de crescimento e de progresso para todos. Certo. E Andréia, assim nosso tempo já está curto, né? Você acha que haverá algum momento em que esse sofrimento ele vai desaparecer, vai deixar de existir da face da Terra? Depende do mundo que nós estivermos vivendo. Se for no mundo de expiação e provas, não. Porque faz parte desse mundo, desse nível evolutivo, a gente passar pelo sofrimento para aprimorar o espírito, né? Mas nos mundos felizes, sim. Né? Então, o espírito está em progressão evolutiva. Então, quando ele conseguir aprender, estar de acordo com a lei de Deus, né? As leis todas, né? Que são as leis naturais, então sim, aí ele vai atingir a felicidade. Então, ou seja, nós temos que fazer de tudo para habitarmos os mundos felizes, melhorarmos cada vez mais e chegarmos aos mundos felizes. Exato. Meus amigos, é isso aí. Nós sofremos, não tem... Deus ele é justo em tudo. Então, se nós sofremos, nós temos que buscar a compreensão ou nessa existência ou numa existência anterior. Por isso, as causas dos nossos sofrimentos. Atitudes nossas. Que possamos, então, melhorar cada vez mais as nossas atitudes, os nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. E, com certeza, um dia habitaremos os mundos felizes, como foi dito pela André aqui, pela Rose, sem que haja o sofrimento. Com esperança. Muita paz a todos. Vem aí a terceira Semana Nacional de Arte Espírita, de 21 a 29 de setembro. Apresentações artísticas, palestras, oficinas e estudos sobre arte, mostrando o trabalho do movimento artístico espírita brasileiro. Em 2017, a segunda semana aconteceu em 120 cidades, de 23 estados. Quer participar? Entre em contato com a comissão local de sua cidade. As informações estão no nosso blog. Terceira Semana Nacional de Arte Espírita, uma promoção da Abrarte. Sobre a terceira Semana Nacional de Arte Espírita, promovida pela Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, a programação completa já está disponível no nosso site www.adepr.org.br ou no blog Semana de Arte Espírita, tudo junto, .wordpress.com. Muita arte de graça de 21 a 29 de setembro, envolvendo praticamente todas as casas espíritas de Curitiba e até do litoral. Tem muita música, teatro, poesia e outras atividades, cultura e diversão para toda a família. Eu queria aproveitar e deixar aqui um outro aviso, que é da Associação Médico Espírita do Paraná, que realiza nos dias 20 e 21 de setembro o 5º Simpósio sobre Medicina e Espiritualidade. O evento terá por local o Teatro da Federação Espírita do Paraná e é aberto não só aos profissionais da área de saúde, como aos demais interessados. Cérebro, energia quântica, o poder do pensamento e as terapias energéticas na conquista da saúde é um dos temas a ser desenvolvido. Aspectos psiconeurais da evolução moral do ser humano é outro. Também neurofisiologia da mediunidade e materializações de ectoplasma, a face oculta da medicina. Mente e consciência e glândula pineal é outro dos temas e dos mais interessantes. A programação completa você encontra no site da AME Paraná, www.ameparaná.org. Ingressos à venda pelo Disque Ingressos e maiores informações pelo telefone 41 33 38 60 06. Nosso quadro Abraço Fraterno da semana, eu gostaria de fazer o seguinte relato. Ambos os casos que eu vou abordar aqui foram divulgados pela imprensa local e pelas redes sociais,
mas vale reproduzir, principalmente para os nossos telespectadores que moram fora do estado do Paraná. Pessoas diferentes, situações diferentes, mas cujos atos merecem ser enaltecidos como exemplo de solidariedade e bondade num deles e de honestidade no segundo. Vamos ao primeiro. Meses antes, uma senhora moradora de Londrina, no norte do estado, através de exames médicos, descobriu que as dores de cabeça que ela sentia e que ela imaginava que fossem decorrentes de enxaqueca ou de sinusite, na verdade se tratava de 2 tumores no cérebro que ela tinha. Sem dinheiro para a cirurgia de emergência pela qual ela tinha que se submeter, ela pegou o seu próprio automóvel, avaliado em R$20 mil, e fez uma rifa do mesmo, embora fosse o seu instrumento de trabalho. Em 2 meses, a cada número a R$20, ela arrecadou 10 mil e assim ela pôde fazer a cirurgia e está em recuperação, apesar que durante essa operação ela chegou ao ponto de ficar em estado de coma e inclusive desenganada pelos médicos. O custo total do tratamento ainda vai na casa dos R$100 mil. Mas o fato é que no dia da entrega do automóvel para a pessoa que foi sorteada, que é o ganhador, um aposentado, ele apanhou as chaves da mão dessa senhora e as devolveu imediatamente. O objetivo da gente é ajudar as pessoas, não o prêmio em si. Se for para ajudar alguém, a gente dá até o sangue, falou Célio Pereira Carvalho em entrevista, o benfeitor da questão. Agora vamos ao segundo caso. Esse também ocorreu no norte do estado, na cidade de Arapongas. Jaqueline Nascimento, uma senhora já de idade, procurou um centro de referência de assistência social, o CRAS, em busca do benefício da campanha do agasalho. E ela recebeu um cobertor e ao chegar em casa, ao desdobrá-lo, constatou que havia um polpudo envelope dentro desse cobertor. E ela sequer teve o ímpeto de satisfazer a curiosidade de abri-lo. Pegou imediatamente, voltou ao CRAS e entregou o envelope. E as pessoas, ao abrirem, constataram que lá dentro havia nada menos do que R$6 mil. Esse valor foi entregue à justiça, à espera de que apareça o legítimo dono. Em épocas diferentes, aliás, em épocas difíceis como a que nós vivemos, com tanta gente sem emprego, com dívidas, lutando para sobreviver, e denúncias e mais denúncias de pessoas seduzidas pelo ganho fácil, pela apropriação do alheio, inclusive o bem público, o nosso abraço fraterno duplo desta semana para o senhor Célio Pereira Carvalho, pela devolução do carro que ele ganhou no sorteio da rifa, e a senhora Jaqueline Nascimento, humilde, necessitada de um agasalho, mas incapaz de mexer naquilo que sabia não lhe pertencer. Que o mundo ganhe muitos Célios e muitas Jaquelines. Paz e boa semana a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, nos trouxeram a seguinte questão. Por que pessoas boas às vezes sofrem tanto e outras maldosas, desonestas, cheias de defeitos, se dão bem na vida? Olha, são vários os motivos para a gente explicar essa questão. E que 5 minutos que nós temos aqui, o tempo é bem curto. Mas, né, para a gente compreender isso, nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla da vida. Não adianta nós querermos entender essa questão
apenas do ponto de vista desta única existência. Nós temos que ter a compreensão das várias existências e aí a gente vai conseguir entender melhor essa questão. E eu diria que um dos casos, um dos motivos por que pessoas boas às vezes não se dão bem e outras sofrem, um dos motivos eu coloco aqui que é o livre-arbítrio. A pessoa, porque Deus não vai impedir a pessoa dela se dar bem, dela progredir na vida, a menos que isso esteja no registro pré-reencarnatório dela. Mas o que acontece? O livre-arbítrio. A pessoa que ela quer, ela vai, ela avança, ela batalha até ela conseguir. Tem a questão 932 de O Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou por que os maus muitas vezes sobrepujam os bons. E os espíritos respondem, porque os bons são tímidos. E eu coloco aqui no caso dos bons, não só a timidez, mas a preguiça também. Porque não adianta, a pessoa que é audaciosa, ela vai atrás, ela corre, e isso para falar das pessoas que trabalham, batalham no sentido de progredir sem prejudicar os outros, sem puxar o tapete do colega da empresa, sem passar por cima, sem humilhar, sem roubar, sem prejudicar quem quer que seja. Vamos falar aqui da pessoa que é audaciosa no sentido dela querer a sua prosperidade, querer avançar, querer progredir. Ela batalha, é uma batalhadora. Já aquele que é pacato, que é sossegado, que não, tá tudo bem, então é isso que nós encontramos lá na questão 932, porque o mal, ele é audacioso. Então por que muitas vezes as pessoas que a gente entende assim que não são pessoas boas, elas progridem, tá lá se dando bem na vida e o outro que é bom não consegue? Porque ele é audacioso. O bom, ele é tímido, A resposta está lá no Livro dos Espíritos. Podemos dizer também que foi por uma questão de prova. Aí, no caso da pessoa que ela já teve, vamos colocar assim, em outras existências, bem de situação, bem de vida e enfiou o pé pelas mãos, só fez coisa errada. Aí ela estuda, vai para a reencarnação dela e fala, não, dessa vez eu vou. E Deus, na sua misericórdia, concede a ela novamente a oportunidade dela se dar bem na vida. Só que pelo esquecimento dela, chega aqui, acaba fazendo tudo errado de novo. Então foi uma prova que ela errou. Uma outra situação que nós podemos dizer que é a questão da expiação. Aí no caso daquela pessoa boa. Poxa, a pessoa é boa, batalha, corre atrás e nada dá certo para ela. Por quê? Pode estar a explicação lá atrás, numa existência passada. Sabemos lá o que essa pessoa, o que esse espírito já vivenciou em outras existências. Nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal vai prevalecer sobre o bem. Então nós não sabemos o que aquele ser que é milenar, o que ele já aprontou lá atrás. Então pode estar passando por uma expiação. Nessa existência ele é bom, ele é bonzinho, ajuda todo mundo e não progride na vida. Por quê? Mas o que ele aprontou lá atrás? Isso nós não sabemos. E um outro ponto que a gente pode colocar aqui é o medo. Tem pessoas que têm medo do sucesso, tem pessoas que têm medo de avançar, de progredir, porque ela fala assim, não, se eu ganhar muito dinheiro, eu não sei, nem é capaz de eu fazer uma besteira atrás da outra. Tem gente que pensa assim, isso aí é medo de progredir. Mas por que isso acontece também? Porque, sabe lá, se não está incutido lá no inconsciente, bem escondidinho lá nos registros perispirituais da pessoa, os erros que ela cometeu em uma existência em que ela cometeu vários erros. Então o medo também é outra situação. Então era isso. Procurem mandar suas perguntas para o e-mail que aparece na tela aqui embaixo, que serão respondidas nos próximos programas. Muita paz a todos.